Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de cabeça e pescoço. E você, quer participar do Saúde é Vida? Já pensou em sugerir um tema para o programa? Então mande sugestões para o nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar quase 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço só neste ano, incluindo os tumores de cavidade oral, tireoide e laringe. A doença apresenta um elevado índice de mortalidade no país, principalmente pelo diagnóstico tardio, já em estágio avançado do quadro. E para falar sobre esse tema, a nossa convidada de hoje é a Andrea Hilgenberg, médica formada pela Universidade Federal do Paraná desde 1992, especialista em cirurgia oncológica e cirurgia de cabeça e pescoço e com atuação na Rede Cora, no Espírito Santo, desde 2017. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente começar, né, doutora, eu acho importante a gente esclarecer aqui, né? Existem vários tipos de câncer de cabeça e pescoço. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho quais são os mais comuns. Existem, assim, uma variedade de regiões anatômicas num espaço muito pequeno. Então, basicamente, a gente tem os cânceres que a gente chama epiteliais, que são os que acometem as mucosas. Então, lábio, a mucosa da boca, da gengiva, língua, faringe, laringe. Existem os tumores de tireoide, que é um espectro diferente, né? E os tumores de glândulas salivares, além dos tumores cutâneos, tumores de pele, né? Que é o vaso celular, o espino celular, que afetam uma área muito restrita e cada um tem particularidades e formas de tratamento, mas uma coisa em comum: a detecção precoce de cada um deles é fundamental para o sucesso do tratamento. É exatamente isso que eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? Essa é a principal causa aí de mortalidade, né? Esse diagnóstico que vem aí muito tarde, o quadro já está avançado, então é muito importante que as pessoas se atentem, né, para os sintomas, né, em geral. Não é isso, doutora? Infelizmente, o que a gente vê assim é justamente o que você falou. Os pacientes chegam em uma fase muito avançada em que o tratamento que vai ser aplicado tem que ser proporcional à extensão da doença, então com muito maior minoridade, que a gente chama, maior, muito mais sequelas e com resultado pior. O ideal seria que viesse essas lesões em fase inicial, principalmente quando a gente fala no tumor de boca, de cavidade oral. São lesões que são de mais fácil detecção se for numa fase precoce. Então, quais são os sintomas que a gente tem que se atentar? Feridas na boca que não cicatrizam, a presença de uma rouquidão que se perpetua e não melhora, a presença de nódulos de caroço no pescoço, dificuldade para engolir, dor, principalmente às vezes a dor na garganta irradiada para o ouvido que persiste, mais do que um quadro inflamatório normal. Então, são sinais de alerta que a pessoa deveria. E doutora, quais seriam aí os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço? Quando a gente fala nos tumores epiteliais, a combinação etilismo, né, o consumo excessivo de álcool e o tabagismo são os principais fatores de risco, né? Assim, existem alguns outros fatores que atualmente a gente tem visto muita lesão causada pelo HPV, que são situações que você pode prevenir. A questão do HPV com vacina, mas disparadamente, consumo de cigarro ou tabagismo, de modo geral, e o excesso de bebida alcoólica. São os fatores primordiais para o aparecimento do tumor e tem impacto também durante o tratamento.
Doutora Andréa, esse tipo de câncer, ele costuma ocorrer mais em homens ou mulheres? E por quê, né? Dependendo aí do sexo. É muito mais frequente em homens, é diferente do câncer de tireoide, é outra situação, que é mais comum em mulheres, mas o tumor epitelial, os tumores de boca, faringe, são mais comuns em homens, né? É, Principalmente muitas vezes pelo consumo desses fatores de álcool, tabagismo, que é mais acentuado no sexo masculino, mas o fator de risco principal está associado ao consumo dessas substâncias. E a idade, tem relação com a idade, por exemplo, quanto mais velho, mais incidência ou não, independente? É mais comum a partir dos 50 anos, é a faixa etária, pode aparecer em pacientes mais jovens. Pacientes mais jovens, normalmente a gente tem visto muito mais associação com tumores com HPV, mas pode aparecer, principalmente nas faixas etárias a partir de 45, 50 anos. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o câncer de tireoide, porque ele não é muito comentado, né? Mas muitas mulheres já passaram por isso, né? Identificaram aí um nódulo no pescoço e tiveram que fazer cirurgia. E tem 3 tipos, né? Que são desde o mais brando até o mais agressivo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho. O câncer de tireoide é um outro universo dentro dos tumores de cabeça e pescoço, né? Ele tem uma evolução muito melhor, ele tem um prognóstico muito melhor, uma chance de cura muito mais alta, com um tratamento menos agressivo. A gente tem basicamente 3 tipos de câncer de tireoide. A maior parte deles são aqueles tumores bem diferenciados. O que é isso? São tumores que são muito semelhantes ao tecido tireoidiano normal. Normalmente, o diagnóstico se faz, o paciente vai fazer algum exame e acaba fazendo um ultrassom e nota o nódulo, ou percebe um nódulo, ou algum médico vai fazer algum outro procedimento e percebe. Eles não dão dor, eles são assintomáticos, né? Mas o que a gente tem visto, principalmente os tumores de tireoide, a gente tem detectado cada vez mais em lesões menores, porque dentro dos exames, principalmente, os nódulos tireoides são mais comuns em mulheres. É muito comum as mulheres, durante os preventivos, o ginecologista já ter incorporado o ultrassom de tireoide. E aí a gente está detectando muito mais lesão, muito mais precocemente. E a chance de cura chega a ser mais de 90% de chance com cirurgia, eventualmente com iodo radioativo. Normalmente você não faz quimio e rádio, nada disso. Existem 2 tipos de tumores mais agressivos. Existe o medular, que é um universo menor desses tumores de tireoide, que podem, até 10% dos casos desses, estar associado com uma herança familiar. E existe um que, graças a Deus, é muito raro, que é o anaplásico, que é um comportamento extremamente agressivo. E a gente tem visto cada vez menos, graças a Deus. Então, a rotina dos tumores de tireoide são as lesões que a gente são bem diferenciadas e tem uma chance de cura altíssima. Quanto antes que fizer o diagnóstico, melhor. E depois desse procedimento, né, cirúrgico, as mulheres tomam aí um hormônio, né, porque retira toda a glândula, é isso? Então, como que é a cirurgia? A cirurgia você retira toda a tireoide e aí você já começa a fazer a reposição do hormônio tireoidiano. Alguns casos vai precisar fazer o iodo radioativo, em alguns casos não vai ser necessário adotar esse procedimento. A reposição hormonal é para o resto da vida, mas você consegue, normalmente a gente já atua junto com o endócrino, que vai fazer essa reposição, e vida normal, né? Vida normal, vai ter que fazer os exames de revisão periodicamente, mas vida normal não traz grandes impactos na questão de sequelas, a não ser fica cicatriz, mas não tem sequelas maiores no dia a dia. Diferente de tumores de boca, de laringe, que é um pouquinho diferente. Doutora, sabe que eu estava pesquisando, né, sobre esse tema para trazer aqui para a gente, né, para os nossos telespectadores. E minha mãe teve um câncer, né, de tireoide e na época, quando a gente recebeu o diagnóstico, nossa, eu achei que fosse uma sentença de morte, mas felizmente ela teve um carcinoma papilífero, que é o menos agressivo, e ela fez esse processo, ela fez a cirurgia, fez o iodo radioativo e faz essa reposição hormonal. Mas assim, na época, eu me lembro que eu era adolescente, né? Então a gente levou um baita susto porque achou que fosse algo assim, uma sentença de morte mesmo, né?
O impacto do diagnóstico, você recebeu um diagnóstico, você está com câncer, seja o tipo que for, é um impacto assim, que é devastador para a pessoa, para a família. E depois, com a medida que, por exemplo, no câncer de tireoide, a pessoa, durante a consulta, durante as informações que vão sendo passadas, entende que o tratamento tem a chance de cura é altíssima. Então, assim, mas é impossível você não sentir o impacto do diagnóstico, né? E é muito importante a gente ter esse tratamento junto com o médico da medicina nuclear, com o endócrino, que isso vai trazer mais segurança, mais conforto e melhor reabilitação do paciente. Agora, doutora, esse câncer de cabeça e pescoço, a maioria deles está ligada aí à genética da pessoa? Normalmente é a questão, você pode ter uma história familiar, mas também existe muito, por exemplo, nos tumores de boca, é aquela questão familiar, ambiental, do consumo. Normalmente, assim, tem histórico de familiar, meu pai, meu tio bebia muito, fumava muito, então, às vezes, as pessoas acabam repetindo esse comportamento. Claro, sempre tem um fator genético, mas assim, é diferente, por exemplo, de tumores como carcinoma medular, de tireoide, que é uma coisa muito específica, em alguns casos pode ter, mas muitas vezes a parte ambiental e esse, o uso desses fatores de risco são o preponderante. Doutora, tem uma pergunta aqui que gera muita dúvida, acho que nas pessoas em geral. Quando a pessoa tem uma enxaqueca ou uma sinusite, né, bem forte, assim, como que ela pode diferenciar isso de, por exemplo, será que eu estou com um tumor aí no cérebro, na cabeça, né? Ou até mesmo na face? Como que ela pode tirar essa dúvida? É você procurar por exemplo, eu falei, o ideal é você procurar um neurologista, um neurocirurgião. A gente pega muito paciente que vem ao consultório com queixa de cefaleia. Hoje você dispõe de vários exames que, que podem direcionar isso, né? Você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Cefaleia, você abre a dor de cabeça, você abre um leque imenso de possibilidades de causas. E você tem que sempre procurar qual que é a causa. Então, o ideal é você procurar ou você procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, ou um otorrino, ou um neuro, para tentar investigar qual é a causa disso. Doutora, vamos falar um pouquinho do câncer aí bucal, né, na região da boca. Os enxaguantes bucais, né, eles têm relação com a formação de tumores na boca ou isso é um mito? Isso é um mito, né? Não, assim, às vezes ele pode ter alguns que têm álcool, que é mais irritativo da mucosa, mas os fatores de risco conhecido realmente o tabagismo e a gente não se cansa de reforçar e o consumo de álcool, né? Então, às vezes a pessoa tem, é claro, se você está numa mucosa já sensibilizada, se você já tem um fator irritante, vai piorar aquilo ali, vai piorar a sensação, mas não é o fator de risco para esse tipo. Inclusive, você manter uma boa higiene bucal e você frequentar o dentista regularmente é um dos fatores que faz com que você possa ter uma detecção precoce, que é o principal no tratamento. Já é aí um passo que ajuda a prevenir, então, né? Exatamente. Quando se mantém uma higiene bucal e uma presença regular no dentista, o dentista vai ver, não, tem uma lesão de mucosa, vai biopsiar, vai às vezes biopsiar as lesões que estão pré-malignas antes que isso vire um problema, né? Então, quanto mais precária a higiene bucal, menor a possibilidade de você detectar alguma coisa precocemente. Agora uma outra questão, né? O consumo excessivo aí de carne vermelha, ele pode também estar associado a um maior risco de câncer de laringe? Existe isso também ou também é mais um mito? Assim, existem alguns estudos que, às vezes, a forma de você preparar aquela carne que é feita assada com consumo exagerado da forma da carne assada, por exemplo, na brasa, com a queima daquele carvão na carne, isso sim, mas não a carne em si, né? A carne em si não teria, mas é claro, você precisa ter uma dieta equilibrada, com grande quantidade de vegetais, principalmente aqueles de folha verde escura, que tem fatores protetores,
né? Mas muitas vezes mais a forma de preparar e aquela rotina de você sempre estar usando a carne com aquela queima que pode eventualmente, mas assim, isso é ínfimo perto dos fatores de risco conhecidos que a gente já falou anteriormente. Eu não Doutora, posso falar mal de churrasco, porque o suíço não fala mal de churrasco de jeito nenhum. não dá, né, doutora? Não. Mais uma outra questão, né, é do câncer na boca. Aquelas próteses dentárias, elas podem também causar uma lesão, né, e gerar depois um câncer? E isso é um dos fatores que a gente tem que cuidar. Às vezes a gente vê aquele paciente que está com uma prótese há 20 anos e aquilo está machucando. Isso sim, isso pode ser um dos fatores de risco. O trauma constante na mesma região, né, anatômica. Então, às vezes você vê aquele paciente que chega com uma prótese de 20 anos, a prótese já está... E não adianta. Aí entra com aquela questão do cuidado da higiene bucal e cuidado com o dentista, e de visitar o dentista regularmente. Isso é um dos fatores que pode aparecer, sim. Doutora Andréia, eu vi uma reportagem, né, que eu achei muito interessante. Ela foi publicada no site da Veja Saúde no dia 5 de julho, e falando que pesquisadores do Brasil e de outros países criaram 48 recomendações para o diagnóstico e tratamento de tumores, né, de câncer de pescoço, né, e cabeça, baseados na realidade aqui da América Latina. Porque antes os tratamentos eles tomavam como princípio aí as realidades dos Estados Unidos, Europa. E aí eles trouxeram essa realidade aqui pra gente, né? Eu queria saber a opinião da senhora sobre essa adaptação de protocolos. Você acha isso interessante? Isso é muito, porque a gente tem uma população muito diferente, por exemplo, da população americana. Quando falam, por exemplo, tumores de orofaringe, os Estados Unidos faz a detecção muito mais precoce do que aqui. Aqui a gente vê lesões imensas dentro da população, com uma qualidade de vida, de alimentação pior. Né? O paciente às vezes já vem desnutrido, vem com... Então, assim, você não pode simplesmente transportar o que vem lá de fora, e aqui às vezes a gente tem que fazer adaptação até nos protocolos, porque é um paciente que vai precisar muito precocemente do auxílio, por exemplo, do nutricionista, vai precisar muito. Então, assim, são coisas particulares e isso é uma coisa sensacional de ser pensado, adaptar aquilo com aquela nossa realidade. Porque uma coisa é você analisar uma situação com a realidade de outra. A nossa é diferente. Né? A nossa, você tem um espectro social diferente, você tem hábitos diferentes, você tem a medicina, a forma de abordar o paciente é diferente, o acesso à medicina é diferente, então a gente tem que adaptar isso realmente à nossa realidade. E aqui nós temos o SUS, né, que também já é um outro funcionamento, que é uma realidade que eles não têm lá fora, né? Então, já é uma Sim. outra adaptação, né, doutora, também. E isso, assim, a maioria dos pacientes, principalmente as lesões mais, às vezes são pacientes que têm uma condição social pior. E se não tivesse o atendimento pelo SUS, não tinha o que fazer, né? Porque são cirurgias extensas, precisa de UTI, se não tem um plano de saúde, arcar com isso particular, as pessoas realmente não têm. Então, o SUS faz diferença nisso. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né, dessa campanha do Julho Verde, né, que conscientiza sobre a importância, né, de fazer esse diagnóstico para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Isso foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, e assim, é uma iniciativa porque até 10 anos atrás não se falava de tumor de cabeça e pescoço. As pessoas nem sabiam que existia tumor de cabeça e pescoço, até a especialidade, pouca gente sabia o que era. Às vezes o pessoal confundia com neurologista, com otorrino, mas então assim, na verdade, você só consegue enfrentar um problema quando você sabe que ele existe, né? E o grande mérito dessa campanha é fazer as pessoas entenderem que o problema pode existir, que ele pode ser detectado antes e que tem solução. Então, assim, quanto mais se fala num assunto, por isso que é importante essa divulgação, e a gente vê a cada ano que passa essa divulgação sendo maior. E isso é muito importante que atinja
informação é o caminho principal para as pessoas se atentarem e para salvar muitas pessoas de evitar um diagnóstico tardio em que as coisas são bem mais complicadas. Então, quanto mais se fala sobre um assunto, essa iniciativa, sim, tem feito diferença, sim. É, exatamente, até porque, né, como a gente viu os números, né, 40 mil novos casos é muita coisa, né, doutora? Então, as É pessoas... muita coisa. E assim, se você pensar que muitos desses casos poderiam ser prevenidos, muitos desses casos vêm em fase adiantada, e não precisaria ser assim, então a gente tem que falar muito sobre isso. Eu gostaria que a senhora até aproveitasse esse momento, né, para reforçar aí os principais sinais de alerta, né, para as pessoas que estão em casa, tem aí algum sintoma, algum caroço, sentiu alguma coisa diferente no pescoço, na boca, né, para procurar ajuda, né, doutora? Então, assim, isso a gente tem que definir, por exemplo, algumas lesões em boca, ferida que não cicatriza, algumas placas brancas que não melhoram, dificuldade para engolir, aquela dificuldade que vai estar dando alimento cada vez mais, menos consistente para conseguir engolir, rouquidão que não passa, nódulo no pescoço, principalmente nódulos endurecidos. Não espera, não. Procura um profissional, um cirurgião de cabeça e pescoço ou otorrino. Se for uma lesão de boca, o próprio dentista para poder ver e fazer esse diagnóstico precoce. Qualquer nódulo no pescoço tem que ser investigado. Né? Você tem que saber qual que é a causa. Exatamente. E doutora, a chance de cura desse câncer, né, ela é alta? É possível reverter o quadro? É possível reverter e, assim, a chance de cura é diretamente proporcional, é inversamente proporcional ao estadio da doença. A gente, quando pega um paciente, a gente classifica ele em que fase da doença que está, que a gente chama de estadiamento. O estadio clínico 1 normalmente são aquelas lesões pequenas, localizadas, normalmente menores que 2 centímetros, que não tem nódulo em nenhum lugar do pescoço. O estadio clínico 2 são lesões maiores, o 3 é quando já aparece nódulo no pescoço, e o 4, normalmente, quando infiltra lesões como o osso da mandíbula ou em outros órgãos. Quanto mais você se aproxima das lesões avançadas, das lesões de grande volume ou com metástase, menores são suas chances de cura. Uma lesão precoce, você tem uma chance altíssima de cura. Uma lesão mais tardia, você já vai pensar em aumentar o tempo de vida. Uma lesão metastática já não pensa mais em cura. Então, assim, é muito importante que se tenha esse conceito. E outra coisa, quanto menor a lesão, menos agressivo tem que ser o tratamento, né? Que a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente retira uma lesão de mucosa, a gente precisa de uma margem de tecido normal ao redor. Quanto maior essa lesão, maior a margem de tecido que a gente tem que tirar, maiores as sequelas. Então, é uma sequência levando uma coisa levando a outra. Doutora André, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o câncer de laringe. Quando a pessoa passa por uma cirurgia, ela fica sem voz um determinado tempo? Como que isso funciona? O tratamento do câncer de laringe, as sequelas do tratamento dependem muito da fase da doença, aquilo que a gente falou do estadiamento. Quando você pega uma lesão inicial de corda vocal, você consegue ressecar a lesão da corda vocal, vai precisar de fazer fono para reabilitação, mas muitas vezes você não precisa ficar com traqueostomia definitiva, nada disso. Quanto maior a extensão da ressecção, muitas vezes você precisa fazer aquele desvio do trajeto aéreo até cicatrizar, né? E nas lesões que você tem que tirar toda a laringe, não adianta. Aí é traqueostomia definitiva, a respiração aqui por um traqueostoma, por uma abertura que a gente faz na traqueia. E então, assim, isso tem um impacto muito grande. Hoje você tem possibilidade de colocar prótese para fonação, que diminui essa questão do impacto, mas se não precisar chegar lá, né? Existe também alguns pacientes que a gente vai tratar com quimio e radioterapia. Então, tudo depende muito do tipo histológico, da fase, tudo isso a gente tem que analisar.
Doutora, cada tipo de câncer tem um diagnóstico, né? Um tipo de diagnóstico Certo. e os tratamentos também, né? Você poderia falar um pouquinho, em linhas gerais, né, desses tratamentos que são os mais indicados aí para o câncer de cabeça e pescoço? Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que lembrar que é um tratamento que a gente chama multidisciplinar. Dependendo da localização, do tipo histológico e da fase em que a doença, se é feito o diagnóstico, você vai precisar cirurgia, radioterapia, ou quimioterapia, mais cirurgia, radioterapia depois, ou combinação de radioquímio. Então, são várias combinações dependendo do tipo de lesão. O importante é você saber que o paciente oncológico no cabeça e pescoço, ele vai ter uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai precisar, em algum momento, do oncologista clínico, do cirurgião, do radioterapeuta, dos exames de imagem, que ele vai fazer muito frequentemente, vai precisar muito do nutricionista, apoio psicológico, fono e físio. Então, são vários profissionais envolvidos e o cuidado de enfermagem, que é essencial para qualquer tratamento. São vários profissionais envolvidos nesse tipo de tratamento. Em linhas gerais, a cirurgia, por exemplo, tireoide, é cirurgia iodo radioativo. Dos tumores epiteliais, normalmente, cirurgia com radioterapia após, ou quimio e rádio, e eventualmente cirurgia de resgate após. Então, depende muito da fase de estadiamento. Mas o importante é saber que tem essa abordagem de vários profissionais que vão atuar com esse paciente. É um tratamento em conjunto mesmo, né? Não é uma coisa isolada ali que você vai resolver e Não, é um pronto, né? tratamento que se precisa de uma equipe, se precisa de bons profissionais que atuem nessas áreas. O nutricionista é essencial para manter o paciente, fisioterapia, fono para reabilitação, porque depois de ter pensado em passar, o paciente vai ter que se readaptar à vida normal com as sequelas que ficaram do tratamento, seja sequelas para mastigação, seja uma traqueostomia. E aí esses profissionais, tanto no pré, durante e no pós, são essenciais para manter a qualidade de vida desse paciente. Exatamente. Acho que o que é legal a gente falar aqui também, né, é a prevenção, né, doutora, desse câncer. E como você disse, alimentação, não fumar, não beber. Eu acho que isso é bem legal a gente reforçar para o pessoal que está em casa, né, nos assistindo. Você manter uma vida saudável, você vai fazer prevenção de várias doenças, né? Uma alimentação saudável, fazer atividade física, evitar tabagismo a todo custo, é uma coisa completamente desnecessária, evitar o excesso de consumo de álcool. Então, assim, são coisas que são do nosso dia a dia, são simples de fazer, e você evita problemas muito sérios lá na frente, e algumas vezes irreversíveis. E evita também essas cirurgias, né, que são intensas. São cirurgias grandes, recuperação difícil. Muitas vezes o paciente tem que ficar com a alimentação do sono por um bom tempo. Alguns pacientes têm que ficar com traqueostomia, às vezes definitiva e às vezes por algum tempo. Então, são cirurgias muito grandes. Se a gente puder evitar e fazer o paciente ter um diagnóstico precoce, o impacto no resto da vida dessa família e desse paciente é imenso. Doutora, em geral, assim, o tempo de tratamento é de quanto? De 1, 2 anos ou até mais, né? Essa qualidade de vida, Assim, ela volta? o tratamento depende muito do que, normalmente, assim, você vai fazer cirurgia, quimio, rádio, normalmente de 3 a 6 meses até, mas aí, assim, o acompanhamento é fundamental, que ele vai, nos primeiros 5 anos, ele vai ter que acompanhar e fazer exames de rotina, principalmente os 2 primeiros anos. Então, no começo, a gente pede retornos a cada 3 meses, porque esses pacientes já tratados têm um risco maior de recidiva, principalmente se eles continuarem com os mesmos hábitos. Então, é um paciente que você tem que vigiar de perto, porque ele tem um risco de uma recidiva. E a recidiva para tratar é sempre pior, porque você já esgotou algumas possibilidades de tratamento. Então, assim, você vai começar a correr atrás do prejuízo. Então, é um paciente que você tem que acompanhar muito de perto, principalmente nos 2 primeiros anos, até completar 5 anos, né, que é o nosso ponto que a gente já começa a respirar mais aliviado, mas até ali o paciente tem que ter e tem que se ajudar, né, tem que mudar os seus hábitos. Exatamente, ali são 5 anos fazendo todo o acompanhamento, né?
Dos exames de rotina, tudo, né? Porque Acompanhamento muito de perto, tanto exame clínico, exames de imagem, as videolaringoscopias. Então, assim, é uma rotina que o paciente vai ter que seguir e seguir nos períodos certos para evitar. Como existe risco de recidiva, a gente tem que cuidar desse paciente para que isso não venha a ocorrer, porque aí é sempre muito mais complicado. Doutora, para a gente encerrar aqui o nosso programa, então, gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem para o pessoal de casa, né? Reforçando, então, a importância desse diagnóstico precoce. A gente tem que ter em mente que, assim, o diagnóstico de câncer em si não é uma sentença de morte. A gente tem que falar sobre isso. Quanto antes se você perceber alguma coisa errada, procure um profissional, né? Quanto antes tratar, as chances de cura são altas em estágios iniciais. E a gente não tem que ter medo de enfrentar a doença. São coisas que a gente, muitas vezes, vai ter que enfrentar na vida e tem que encarar. Quanto antes, quanto precocemente se fizer o diagnóstico melhor. E as medidas de prevenção, mudança de hábito, alimentação adequada, atividade física, para-etilismo, evitar o consumo exagerado de álcool, parar o tabagismo, vacina para HPV, são medidas relativamente simples e que têm um ganho muito grande na vida desses pacientes. Tá joia, então, doutora, muito obrigada pela participação novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.